gente, bom dia! E aí, animados para segunda-feira? Tem que colocar ânimo nessa vida, né? Segunda-feira tem que começar com o pé direito e por isso que a gente está aqui, viu? Para dar para você esse empurrãozinho, trazendo esperança. Hoje temos uma história de uma brasileira, mas que mora no Paraguai. Chama-se Marli Lisette Ritterheim. A Marli, ela e a sua família tiveram a oportunidade de servir como missionários lá no reino do Nepal. E ela diz que naquele lugar existe neves eternas, sabe? Sempre tem neve naqueles picos mais altos da região. E a missão deles, onde eles estavam ali trabalhando, ficava a cerca de uns 40 quilômetros da capital, Katmandu. Lá nessa região, os filhos dela receberam instrução de jardim de infância, na primeira série, e tudo isso por meio da senhora Iris Aderton, que era uma professora aposentada lá da Austrália, que estava ali naquela região também, né? E ela, gente, lecionava, olha que coisa maravilhosa e difícil, né? Mas eram várias séries na mesma sala, cuidando ao mesmo tempo. Os meninos cresceram brincando com crianças locais, corriam, pulavam, subiam, andavam descalços. Elas que pareciam igual os cabritos que ficavam em volta da casa dela, ali perto das lavouras de arroz e trigo. Enfim, gente, elas que como cristãos, eles sempre faziam culto de manhã, de noite, com histórias bíblicas. E assim, os filhos foram aprendendo valores positivos e ética para com a vida, né? E aquele respeito, adoração a Deus. Da mesma maneira como Jesus, eles foram crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O esposo da Marli e ela são músicos, então naquele momento eles organizaram um coral infantil na igreja. Começaram a dar aulas de piano para os meninos ali e logo os filhos estavam tocando durante os cultos da igreja também. Tudo era propício, gente, o ambiente era muito agradável e não foi difícil eles tomarem decisões importantes como a de entregar a vida a Cristo Jesus, né? Bom, enquanto isso, ela tinha um filho que tinha alguma dificuldade de saúde que estava no exterior, mas um estava ali com ela. E essa vida fez com que esse menor quisesse se batizar, entregando a vida ao Senhor. E no momento em que eles receberam a visita do pastor Stefano Tsukamoto, que veio com mais 50 jovens voluntários ali para aquela região de missão, foi o momento em que esse menino foi batizado. E eles que era uma tarde ensolarada de um sábado, ali nas margens do rio Sunkosi. Havia um pequeno grupo de pessoas acompanhando, mas o mais interessante, gente, é que assim, ó, ao mesmo tempo que esse filho estava se batizando aqui, o filho mais velho dela, que estava num outro lugar, no outro lado do mundo, né, que já não era mais tarde ou cedo da manhã, já era tarde da noite, estava também se batizando, os dois ao mesmo tempo. Isso que foi uma emoção. Veio a cabecinha do filho dela ali, levantando das águas, após o batismo, e observar que o outro filho também lá do outro lado do mundo, também entregando a vida a Cristo Jesus. E foi batizado, inclusive, pelo seu avô. Sabe, é uma alegria para a gente quando a gente consegue ver os filhos crescendo, tendo valores, não é? E preparando eles, não só para viverem, terem uma vida feliz, desenvolvida, abundante aqui, mas uma vida que leve eles à eternidade, à presença do Senhor quando Ele voltar. Ver os filhos entregando o coração a Cristo Jesus é bom demais. E sabe, queridos, quando Jesus voltar pela segunda vez, nós vamos estar face a face com eles. E nesse momento, não só nós, mas os pais do mundo inteiro, de todas as gerações, estarão presentes ali apresentando ao Senhor os filhos que o Senhor nos deu como empréstimo. E vai ser uma alegria, a gente pode dizer assim, Pai, aqui estão os filhos que o Senhor me deu. Eu tenho certeza que esse é um sonho do seu coração. É o desejo do seu coração e você tem feito o máximo que pode para que isso possa ser uma realidade. Também sei muitas vezes que, por mais que você faça, o filho chega um momento que toma um outro caminho, faz as suas escolhas, mas essa responsabilidade ele vai ter que dar conta diante de Deus. Até o momento em que ele chega a esta fase, a nossa responsabilidade está diante de nós e nós precisamos fazer o nosso melhor, né? Para que a gente tenha essa alegria de dizer a Deus que a gente fez realmente aquilo que cabia a todos nós. Vamos orar a respeito disso?
Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos dá presentes como os nossos filhos. E eu peço ao Pai que nos dê sabedoria para conduzi-los nos teus caminhos e que tenhamos a alegria de vê-los ao nosso lado, na tua presença quando o Senhor voltar. E se há alguém aqui que tem um filho que está distante de ti, ó Pai, por favor, trabalha no coração desse filho, traz ele de volta para os teus braços, por Jesus. Amém. Ótimo dia, gente. Até amanhã.